Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara e estamos vendo e aprendendo sobre uns encontros pessoais com Deus do passado, vendo na Bíblia a palavra de Deus, umas pessoas e os encontros que eles tinham com Deus e o que isso tem para falar conosco hoje em dia. Agora, eu gostaria de falar com todas as pessoas que estão confusas, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão frustradas com a situação ou circunstância da sua vida. Gostaria de falar com as pessoas que você tem o conhecimento de Deus ou tem as suas crenças sobre Deus, mas neste momento você se sente muito longe de Deus ou, melhor falo, você se sente que Deus é muito longe de você agora. Nosso encontro de hoje é um homem que quando Deus chegou, foi difícil para ele aceitar que Deus era um Deus presente e ciente da situação do povo dele. Nosso encontro pessoal com Deus hoje é um encontro pessoal de Gedeão, um dos juízes durante o tempo, a época dos juízes. Gedeão não era de família rica, poderosa, conhecida, e quando ele tinha encontro pessoal com Deus, a vida dele era muito difícil. A vida dele estava em perigo. A situação estava complicada. E o ânimo, nem fala. Vamos ver aqui em Juízes 6, a conversa entre Gedeão e Deus, e vemos 3 perguntas que Gedeão fez, que talvez você também faz essas mesmas perguntas com Deus. Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezitra, e Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Algumas perguntas aqui que Gedeão fez, que talvez você também, às vezes, na sua mente ou no seu coração, você diz: mas Deus, o anjo do Senhor chegou aqui, falando a Gedeão, dizendo: homem de Deus, o Senhor está contigo, homem valoroso. E imediatamente Gedeão respondeu com as perguntas, as dúvidas profundas do coração dele. E meu amigo, deixa eu te falar, quando a dúvida chega, quando as dúvidas aparecem, quando as questões chegam à tua mente, faça a pergunta. Faça a pergunta para Deus. Ele tem uma resposta. Ele vai ouvir e responder. Gedeão disse a esse anjo que o saudou, dizendo: homem valoroso, o Senhor está contigo. Ele disse, como muitos de nós diríamos: se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. Em outras palavras, usaríamos hoje: se Deus é real, se Deus está comigo, por que as coisas ruins acontecem? Se Deus está comigo, por que a minha vida é assim, assim, assim? Se Deus está comigo, por que Ele permitiu esta circunstância? Por que Ele permitiu esta prova? Por que Ele permitiu essa tragédia na minha vida ou na minha família? Se Deus está comigo, eu não vejo, porque a circunstância ou a situação da minha vida é muito, muito mal. Não é isso que fazemos
Essa não é a nossa dúvida às vezes. Às vezes, nossa dúvida não é se Deus existe ou não. Muitas vezes a nossa dúvida é se Ele é um Deus presente e ciente, por que Ele permitiu isso? E meu amigo, eu sei que as tragédias venham. Eu sei que as dificuldades aparecem. Eu sei que as lutas e a pobreza e a doença e os problemas, eles surgem e às vezes parece que estamos afundando. Mas deixa eu te falar. Você pode fazer essa pergunta e Deus tem uma resposta. Vemos aqui. Vamos deixar a resposta para depois, tá? A segunda pergunta que Gideão fez. Que é feito de todas as suas maravilhas? Todas as histórias e testemunhos que eu ouvi, o que aconteceu com tudo isso? E ele disse, porém agora o nosso Senhor nos desamparou. Se Deus está comigo, porque eu não vejo ou sinto Ele nesta situação. Como você vai dizer que Deus está comigo quando eu não sinto nada da presença dEle? Eu me sinto desamparado. Eu ouvi das obras dele. Eu ouvi das grandezas. Eu ouvi das vitórias. Eu ouvi os testemunhos. Eu ouvi dos milagres. Eu ouvi das respostas de oração e tudo. Já me contaram muitas histórias, mas o que eu estou vendo agora e o que eu estou vivendo agora na minha vida é um deserto. É sofrimento. É fome e seco. É solidão. Eu tenho ouvido as histórias desse Deus, mas Ele não está presente na minha vida. A segunda pergunta de Gideão. Se Deus é real, se Deus está comigo, cadê Ele? Por que nos desamparou? Por que nos abandonou? Por que a obra que Ele fez para os meus avós, Ele não está disposto a fazer para mim? Por que os milagres que Ele fez no passado, Ele não quer fazer agora? Por que as respostas que Ele deu no passado, agora Ele fica no silêncio e não me responde? Por quê? Depois vemos aqui a última pergunta. O Senhor olhou para ele e disse, meu amigo, Deus vai agir. Ele vai usar a sua vida. Ele vai fazer. E a terceira pergunta depois. Mas com quem? Você não sabe com quem você está falando? Você não sabe da minha situação, da minha história? Você não está ciente que eu sou pessoa e eu venho de uma família marginalizada? Basicamente é isso que o Gideão falou. Com quem o Senhor vai livrar Israel? Eu não sou ninguém. Eu não tenho nada. Minha família não é uma família de bom nome. Nós não somos ninguém. Como o Senhor vai fazer isso? E a terceira pergunta. Se Deus é real, se Deus está comigo, por que Ele quer usar a mim? Como Ele vai usar a minha vida? Se Deus está presente, Ele deve saber, eu não sou ninguém, eu sou fraco, eu sou marginalizado, eu tô gastado e desgastado, eu sou pessoa cheia de problemas, eu tô desanimado, eu tenho essa deficiência, eu tenho essa propensão, eu sou assim. Se Deus estava aqui, Ele saberia, há muitas outras opções melhores. E Ele não escolheria a gente para livrar Israel. A terceira pergunta de Gideão foi, como Deus pode usar a minha vida? Esse Deus não me conhece, porque se Ele me conhecia, Ele saberia, eu não sou capaz de fazer nada. E muitos de nós estamos ali e quando o Senhor chega, quando a palavra do Senhor chega, quando a mensagem vem do Senhor pela palavra dele, nós dizemos,
Talvez isso poderia acontecer na vida de fulano. Talvez o Senhor poderia transformar a vida de fulana. Talvez o Senhor poderia fazer um milagre ou derramar as bênçãos na família de fulana. Mas a minha história, o meu passado, as minhas dificuldades, as minhas cicatrizes não me permitem participar nessa obra do Senhor. Muitas vezes somos nós mesmos que nos desqualificamos de ser participantes na obra do Senhor. Ser úteis na mão de Deus. E geralmente culpamos nosso passado, a nossa família, as traumas em nossa vida, a nossa história triste, as falhas e erros que marcam a nossa vida, e muitas vezes nós dizemos: "Ah, mas o Senhor não sabe com quem você está falando." Não, eu não. Talvez fulano, talvez meu vizinho, mas eu não. Olha o que eu fiz com a minha vida. Olha a bagunça da minha vida. Olha o fracasso que sou eu. Olha o fracasso que é a minha família. Eu venho de uma família que errou em todas as coisas, em todas as áreas. O Senhor pode usar pessoas? Ok, talvez. Mas o Senhor não pode fazer isso na minha família. O Senhor não pode fazer isso na minha vida. Quem sou eu? Não. Pastor, você está errado. Você está confuso. O pastor não sabe com quem está falando. As 3 perguntas de Gideão. Se Deus está comigo, por que as coisas más acontecem? Se Ele está comigo, cadê Ele? Porque eu me sinto abandonado e desamparado por Ele. Eu não vejo nenhuma evidência dele agir em minha vida e situação como Ele agiu no passado, nos outros e essas histórias que eu ouvi. E a terceira, se Deus está comigo e Ele sabe quem sou eu, Ele sabe que há muitas outras pessoas que Ele pode e deve pegar, porque eu não sou nada, eu não consigo. Comigo seria impossível. Mas, meu amigo, o Deus da Bíblia é o Deus do impossível. No meio dessas perguntas, uma coisa aconteceu. O Senhor olhou para ele. Não é somente que a palavra do Senhor veio a Gideão. Não é que ele só enviou um mensageiro. Não é que ele mencionou alguma coisa e depois, por causa que ele mencionou, ele estava obrigado a fazer. Não. Esse foi um encontro pessoal. Deus olhou. Deus fixou os olhos em Gideão e falou. Depois das perguntas, depois das dúvidas, quando Gideão não tinha fé, Deus não o castigou. Deus não o repreendeu. Deus olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel. Porventura não te enviei eu? Deus olhou a este homem desanimado e confundido e disse: filho, eu estou enviando você e certamente livrarás o meu povo. Por que Deus permitiu as coisas más acontecer? No caso aqui nessa história, foi pela desobediência, a idolatria do povo. Eles convidaram, eles trazeram as consequências ruins. Foi devido às decisões e à desobediência do povo que os problemas e o sofrimento veio. Mesmo assim, Deus não os abandonou. E Ele ia levantar um homem para resgatar, para salvar a eles. Mesmo que foi culpa deles, Deus ia salvar eles. Cadê Deus na minha situação? Se eu vi dos milagres, eu vi das obras, mas eu não vejo na minha vida. Eu me sinto desamparado. Mas logo depois, vemos coisas incríveis que Deus ia fazer através de Gideão. Gideão, agora, ele está marcado aqui na Bíblia e sabemos a grande obra, a grande libertação que Deus fez com ele e 300 homens só, contra um exército enorme. Foi Deus.
Cadê Deus? Eu vi o que ele fez, mas eu não estou vendo agora. Meu amigo, pode ser que amanhã a obra será realizada, que impactará, que transformará a sua vida, a sua família, a sua nação. Olha, se Deus existe e Ele está presente, Ele sabe, Ele deve pegar e escolher outra pessoa, porque eu não consigo fazer nada, eu sou fraco, eu sou um fracasso. Deus escolheu esse homem da família mais pobre, da família marginalizada, esse homem que não era ninguém. E Deus escolheu a ele, e Deus o usou. Deus o capacitou. Deus o engrandeceu. Deus trouxe o livramento, a salvação ao povo dele, através deste homem que Deus escolheu. A Bíblia está repleta de muitos exemplos de quando Deus escolheu o mais pobre, o mais humilde, o marginalizado, o rejeitado, para fazer a grande obra de Deus. Não fica desanimado. Não fica ali pensando, não engole a mentira do diabo que Deus não pode usar a sua vida e a sua família. Você não sabe as coisas que Deus é capaz de fazer na sua vida e na sua família. E vemos isso na história de Gideão. Deus fez algo incrível. Não porque Gideão era qualificado. Só porque Deus escolheu ele na graça de Deus. Lembra-se disso. Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. E vemos isso no exemplo de Gideão. Meu amigo, pode ser que você está ali frustrado e desanimado. Pode ser que você não vê Deus na sua vida. Pode ser que, como o povo de Israel, pode ser que o pecado te separou de um Deus santo, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que tem uma vontade perfeita para a sua vida. Não fica ali, permitindo os teus pecados te manter separado desse Deus que te ama e que quer usar a sua vida para fazer uma diferença neste mundo. Corre até Ele. Escute a palavra dEle. A Bíblia nos convida a vir e racionar e que os nossos pecados possam ser perdoados. Nós poderíamos ficar brancos. Nossos pecados, que são como a escarlata, poderiam ser lavados, purificados. E ficaremos brancos como a lã. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo de perdoar os pecados e nos purificar de todo mal. Meu amigo, não permite as perguntas te manter afastado de Deus. Por que as coisas ruins acontecem? Porque estamos num mundo imperfeito, um mundo cheio de pecado. Às vezes nossos próprios pecados e decisões. Mas Deus não é limitado pela nossa circunstância. Ele pode e quer trazer um grande livramento. Ele não te abandonou. Ele sempre está ali pronto para ouvir. Quem clama a Ele, Ele ouça. Ele responde. Quem quer obter perdão e salvação, Deus concede imediatamente. Quem está marginalizado e descuidado e rejeitado por este mundo, Deus ama a você. Ele quer te adotar na família dele. Se você já é filho de Deus, não importa o que o mundo acha de você. Não importa quantas vezes você errou. Deus quer fazer uma coisa grande na sua vida e família. Ele quer usar a sua vida para realizar a vontade dele aqui na terra. Cadê Deus? Ele está ali, olhando para você como ele olhou para Gideão, dando palavras de graça, de amor, de misericórdia e de ânimo. Venha a Ele, anima-te, confia na promessa e no poder. Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Messenger. Seria nosso prazer te orientar e compartilhar a palavra de Deus contigo. Deus está esperando a sua resposta. Deus te abençoe. Até a próxima vez.